Olá, amigos e amigas, estamos aqui hoje para falar sobre a década internacional dos afrodescendentes, uma importante conquista dos movimentos que defendem a cultura e a história dos afrodescendentes em todo o mundo. Proclamada pelas Nações Unidas, a década que teve início em 2015 e segue até 2024, tem como objetivo de discutir e tomar iniciativas importantes para o reconhecimento, justiça e desenvolvimento das culturas afrodescendentes. Para discutir o assunto, temos aqui um time de conhecedores da cultura étnica no país e no mundo para abordar o tema. Representando o CONEM, temos aqui a Coordenação Nacional das Entidades Negras, o Gilson Negão Vitório, representando o Instituto Lula, a Tamires, e representando a Frente Brasil Popular, o Flávio Jorge. Agora vamos ver um VT, em seguida a gente volta a dialogar. Pobreza, exploração de trabalho, acesso limitado à saúde e educação de qualidade, sem segurança e marginalizados. Assim que a Organização das Nações Unidas reconhece a situação atual da população afrodescendente nos países das Américas. Por esta razão, foi lançada em 2015 a Década Internacional dos Afrodescendentes na Assembleia Geral da ONU, que terá o compromisso de fazer estas observações e discussões entre 2015 e 2024. Na Assembleia Geral de 2007, a ONU decretou a data 25 de março como Dia Internacional em memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos. Foram mais de 400 anos de escravidão de homens, mulheres e crianças negras, uma das maiores atrocidades humanas que ainda deixam vestígios depois da abolição. Ok, então, bom, primeiramente quero agradecer a presença aqui do Gilson, da Tamires, do Flávio, um prazer receber vocês aqui na Assembleia Legislativa, TV Alesp, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, aqui no nosso país, na América Latina e no mundo, por que não, né? Vou começar com o Gilson. Ô Gilson, o que a década internacional dos afrodescendentes significa para os movimentos negros de São Paulo? Ela significa resgatar nossa história, né? Porque nós temos o compromisso de trazer nossa história, a luta do nosso povo, desde os quilombolas, das várias revoltas que tiveram aí, esse período de escravidão, né? E pós-escravidão também nós continuamos lutando e batalhando para ser reconhecidos, né? Porque houve a bendita abolição, mas nosso povo foi esquecido, foi jogado de lado, né? O povo negro brasileiro ajudou a construir o Brasil. Tudo que tem construído no Brasil tem a mão do negro. E nós fomos esquecidos, né? Após a abolição, fomos esquecidos e jogados à margem. E a nossa luta é essa. E a década traz um pouco resgatando essa história, a história de João Cândido, dos quilombolas, dos movimentos negros, da Frente Negra Brasileira, do quilombo do Jabaquara, que era aqui em São Paulo, e principalmente de São Paulo, que tem um compromisso muito sério, que é a maior população de negros do Brasil, né? Aqui em São Paulo. Então, nós temos esse compromisso de trabalhar, resgatar a história e trazer a história para que as pessoas conheçam a história e entendam, né, que implementar políticas é obrigação do Estado, né, para que o nosso povo tenha melhores condições de vida. E o movimento negro tem essa tarefa de estar sempre tensionando o governo para que políticas públicas para que o nosso povo possa realmente ser reconhecido no nosso trabalho, né. Eu costumo dizer que as pessoas, para se aposentar, trabalham 30, 35 anos. Então, acho que cada negro, quando nasceu, já devia ter nascido com a carteira de aposentadoria no bolso. Nós trabalhamos 500 anos aqui nesse Brasil. Então, né, já devia ter aposentadoria garantida. Então, as pessoas precisam reconhecer nosso trabalho, a nossa contribuição, a contribuição que o povo negro deu para essa história, para construir o Brasil, né, e valorizar. Eu acho que é um momento importante para nós e a década do afrodescendente veio para isso. Muito obrigado. Flavinho, eu já te conheço já há um bom tempo, você sempre lutando, né, no movimento negro aqui no estado de São Paulo, em nível nacional. Quais são as conquistas que os movimentos pretendem incluir como pauta para esta década? Deputado, o Brasil tem uma importância muito grande no cenário mundial, não só do combate ao racismo, mas da própria população mundial. Nós somos o segundo país negro fora do continente africano. Só somos menores do que a Nigéria. Para se ter uma ideia, para quem está nos vendo, nós somos 53% da população.
as indicações, os estudos demográficos indicam que nos próximos 20 anos nós poderemos chegar a cerca de 70% da população brasileira. Ou seja, são negros e negras que estão se reconhecendo como negros. E a década vai reforçar um pouco mais essa questão. Para nós é muito importante. Apesar das conquistas nossas dos últimos anos, nós compreendemos que o Brasil ainda continua sendo um Brasil muito desigual, um Brasil muito racista, um Brasil muito sexista e muito machista. Então a década também para nós tem uma importância muito grande. Além das questões imediatas que nós estamos abordando enquanto movimento negro brasileiro, enquanto movimento de mulheres negras, por exemplo, a questão da importância de uma reforma política que garanta uma maior representação para nós negros nas assembleias legislativas, nos municípios e no próprio governo federal, a década tem um sentido mais de longo prazo para a nossa organização. Eu queria destacar apenas 4 questões que para nós, enquanto movimento negro, enquanto nós que participamos da Frente Brasil Popular, são questões fundamentais para o povo negro nesses 20 anos. O primeiro está relacionado à própria visibilidade, à força humanizadora das mulheres negras. A Tamira está aqui, pode falar melhor que eu, mas nós sabemos que, apesar da importância da participação das mulheres negras na força de trabalho, por exemplo, no Brasil, a pirâmide é a seguinte: em primeiro plano nós temos a participação no mercado de trabalho dos homens brancos, no segundo momento a força e o ganho de renda das mulheres brancas, em terceiro os homens negros e por último as mulheres negras trabalhando nas faixas mais, embora importantes, menos significativas do ponto de vista do ganho e da renda. Uma segunda questão que para nós é fundamental é o que hoje acontece com a nossa juventude. A juventude negra no Brasil sofre um processo muito grande de extermínio da população por vários motivos. O Brasil é um dos países que mais mata jovens e entre esses jovens aparece a morte da juventude negra. Esse é um dado que a gente quer trabalhar durante essa década aqui no Brasil e também fora do Brasil. O terceiro tem a ver com as questões ambientais. Nós temos no Brasil uma população quilombola, uma população que mora no campo, que é muito significativa. Nós aprovamos na Constituição de 1988 uma questão muito importante, que é a posse das terras para as comunidades quilombolas. É importante destacar, deputado, que quando isso foi incluído na Constituição, a sociedade brasileira não sabia nem o que era quilombos. Tá? Talvez essa foi a facilidade que nós tivemos para aprovar essa questão na Constituição de 88. Só que essa população que mora fora das nossas cidades, ela não tem acesso à terra, as suas terras não são regularizadas e hoje elas recebem um ataque muito grande das mineradoras, dos latifundiários do nosso país, que tentam tirar dessas populações os seus direitos. Para nós a questão ambiental, pensando no futuro da população brasileira, ela também é muito significativa. Um quarto ponto que a gente acha muito significativo é debater um pouco a presença do negro nos meios de comunicação. Tá? Nós temos pouca visibilidade dos meios de comunicação. Eu estive no Rio de Janeiro recentemente, participando da abertura das Olimpíadas. Conversamos bastante com gente que veio ver as Olimpíadas de outros países. Alguns perguntam, vocês são a maioria da população brasileira, mas não aparecem nos meios de comunicação. Então, essas 4 questões são centrais para nós debatermos durante esses 20 anos, além das questões imediatas que dizem respeito à existência do racismo no Brasil. Só para eu completar, achei importante a tua explanação. Uhum. Na reforma política, como é que vocês têm atuado nisso? Ou vocês não têm debatido sobre isso? Eu tentei destacar, deputado, questões mais de longo prazo. Agora, a reforma política é central para a nossa população, para nós negros e negras. Porque como as mulheres, que são a maioria no país hoje, representam menos de 10% no Congresso, nas assembleias legislativas do país, e negros e negras não deve ser muito diferente. Eu imagino que vocês devem ter essa estatística. Basta, deputado, ver a presença dos negros e negras aqui na própria Assembleia Legislativa de São Paulo. Tá? Não posso estar equivocado, mas nós temos apenas uma deputada que se reivindica negra, a nossa companheira deputada Alessi Brandão. Isso se repete no Brasil todo. Você pega a Câmara Municipal de São Paulo, tá? Câmara Municipal de São Paulo aqui, nós temos apenas uma mulher,
que é a Juliana, uma vereadora chamada Juliana Cardoso, ela se reivindica negra e indígena. É uma exceção na Câmara Municipal. No Congresso Nacional, nós somos em torno de 9%. E se você pegar no Senado, nós somos apenas 2 deputados que se auto-reivindicam negros. E essa é a realidade do país, como um todo. Obrigado, Flavinho. Passar para a Tamires agora. Tamires, prazer receber você aqui. É uma jovem negra, né, que é advogada, se não me falha a memória, né, vice-presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e que está hoje, né, contribuindo com o Instituto Lula, coordenando um projeto lá, que é o projeto Década Internacional, não. Iniciativa África. Iniciativa Afrodescendentes, é isso? Isso, Iniciativa África. Então, eu queria saber, assim, como é que o Instituto Lula tem pautado esse tema, a Década Internacional dos Afrodescendentes? Então, no Instituto Lula a gente tem um espaço que é chamado Iniciativa África. São 3 as vertentes principais que o Instituto Lula trabalha hoje. Uma é a Iniciativa África, que trabalha para reforçar os laços do Brasil com o continente africano. Outra é a Iniciativa América Latina, que trabalha para reforçar os laços, né, dos países da América Latina com o Brasil. E uma terceira vertente, que é o Memorial da Democracia, que é o memorial que trabalha com o histórico da luta pela democracia no nosso país. Na Iniciativa África, a gente busca reforçar as relações do Brasil com os países africanos, principalmente no que se refere ao combate à fome. E aqui no Brasil, a Iniciativa África trabalha principalmente com o combate ao racismo e aí em relações com o movimento negro, comunicadores, mídias negras. A gente às vezes se encontra com refugiados, imigrantes e procura formas que a gente consiga apoiar a luta deles. O principal movimento negro, geralmente, que a gente dialoga e que organiza as nossas palestras, reuniões com o próprio presidente Lula, é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Alguns projetos que a gente tem da Iniciativa África que contribuem até com essa década internacional do afrodescendente são o Conversa sobre África, que é um seminário que a gente realiza. No ano passado a gente realizou praticamente 1 por mês. Esse ano foi um pouco mais conturbado, mas a nossa ideia é fazer 4 conversas sobre África daqui até o final do ano, que são seminários temáticos. A gente já chegou a abordar o tema de refugiados, o racismo, o combate à fome, à FAO. Então, e esse ano a gente está pensando em organizar um conversa sobre África focado na questão racial, do combate ao racismo e as suas principais vertentes. Então, o combate ao racismo e a mulher negra, o combate ao racismo e a juventude negra, e a mídia, e o Estado, e a economia. Nós estamos nos programando para organizar um conversa sobre África nesse sentido. Nós temos também o Conselho África no Instituto Lula. Esse conselho ele reúne diversos pensadores e pesquisadores, especialistas em África de diversas áreas. Nós temos professores, algumas representantes de instituições que trabalham com... só para ter um exemplo de pesquisadores nossos, de conselheiros nossos para a África, um deles é o Alberto da Costa e Silva, que contribuiu para esse livro, né, revista que a Prefeitura de São Paulo organizou, que é um resumo dos 8 livros da Unesco que conta sobre a história de África. Então esse é um resumo que o Alberto da Costa e Silva fez o prefácio, e o nome é O que Você Sabe sobre a África, e é um texto sensacional, porque conta desde a história do início da humanidade até o Brasil e a África, a escravidão, os impérios africanos, o combate ao racismo aqui no Brasil como um todo, os orixás, a cultura, a capoeira, o rap, hip hop. É uma coleção muito rica, porque uma das questões que contribuem para o que a gente do movimento chama de genocídio da população negra como um todo é a negação da nossa cultura, como o próprio Gilson comentou. E eu acho que a educação, né, e a promoção da história africana, da cultura africana, da religião africana, são formas de combater, né, de você resgatar a nossa história e combater o racismo estrutural na nossa sociedade. Um outro projeto que a gente tem no Instituto é o Diálogos Africanos.
que é uma revista com alguns textos que são, alguns são relacionados aos Conversas sobre África, que a gente comentou, outros são conselheiros que escrevem textos para a gente. Esse aqui foi o primeiro diálogo africano que a gente fez, o número 1, que foi do ano passado. A gente está finalizando o segundo volume e a nossa ideia é que o terceiro volume, que vai ser lançado no final do ano, seja focado na questão da década internacional do afrodescendente. Eu vou até te dar esses diálogos africanos de presente para você. Esse é o nosso primeiro volume. Obrigado. Já ganhou, hein? Olha aí, ó. Já saí do lucro aqui, ó. Já ganhei um presente. Obrigado. Viu? Outras atividades que a gente da Iniciativa África organiza também são encontros do próprio presidente Lula com organizações, movimentos aqui de São Paulo, né, principalmente por conta do trajeto, mas do movimento negro, né, que estão na luta de combate ao racismo, para a gente tanto reforçar a importância, né, da pauta para dentro do Instituto, quanto também para renovar quais são as pautas que o movimento negro hoje está trabalhando, que a juventude negra, as mulheres estão trabalhando e etc. Esse é mais ou menos o trabalho que o Instituto tem. Só uma curiosidade, entre negros e negras, né, eu estava falando aqui que hoje as mulheres são maioria aqui no Brasil, né? Na minha cidade, por exemplo, 53% da população é mulher, cidade de Santo André. Na questão de negros e negras, vocês têm vocês têm o que é a maioria? Mulheres ou homens negros? Como assim? A maioria são mulheres negras ou homens negros? São mulheres negras. Mulheres negras são também. Mulheres negras, sim. E entre a juventude é a mesma coisa? Sim, porque a nossa divisão da sociedade são 53% de negros, 51% de mulheres, né? Desses 51% de mulheres, a maior parte das mulheres são mulheres negras, né? Logo, a maior parte da população são de mulheres negras. E o que o Flavinho comentou de que as mulheres negras são base da pirâmide social, mostra o quão desigual que é a nossa sociedade, né? Porque a maioria da sociedade, além de não estar representada em nenhum espaço, você geralmente não vê mulheres negras na televisão, não vê mulheres negras advogadas, não vê mulheres negras nos espaços de representação na política. E nós geralmente estamos nos espaços mais afastados e periféricos da sociedade, né? Mesmo sendo maioria. O que mostra que a nossa luta do combate ao racismo e ao machismo, ela está muito longe de ser finalizada, né? Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Eu vou continuar com você, posso? Pode. Segundo os dados do mapa da violência no Brasil, um pouco nessa linha que você estava falando aqui, até 2024... teremos aproximadamente 500 mil jovens negros e negras assassinados. Como as entidades trabalham em cima desses dados apresentados? Como eu estava comentando, o movimento negro no Brasil hoje denuncia o que a gente chama de genocídio da população negra, em especial da juventude negra. Às vezes as pessoas falam que genocídio é uma palavra muito forte e etc., mas nós falamos em genocídio porque o histórico da sociedade brasileira no Brasil é de que mais de 2/3 da nossa história foi marcada pela exploração, escravização e tortura da população negra no Brasil. Depois de 1888, quando a abolição da escravidão aconteceu, ela foi meramente formal, foi uma assinatura num papel, não teve nenhuma política de inserção do negro na sociedade brasileira, não teve nenhuma política de reparação desses séculos de tortura da população, tortura e exclusão dessa população no Brasil. E isso fez com que o racismo na nossa sociedade brasileira se formasse de forma estrutural na nossa sociedade. E o que significa dizer que o racismo é estrutural? Significa que ele se reproduz em todas as nossas relações sociais e institucionais. E uma das formas de reprodução do racismo é a política criminal, de criminalização da população negra que existe hoje. E essa política de criminalização, ela faz com que a polícia militar, por exemplo, mate cada vez mais jovens negros na periferia de São Paulo, principalmente, mas de todo o nosso país. E essa política de extermínio da polícia militar à juventude negra contribui para um processo de extermínio da população como um todo, que quando você soma com a falta de acesso à política pública de educação, de cultura, de lazer, que a população negra praticamente não tem acesso, né, à educação de qualidade, saúde de qualidade, muito pelo contrário, é muito difícil a gente ter acesso, porque a população negra está na periferia da sociedade, né,
nos espaços mais excluídos, porque até hoje não houve uma política de inserção de fato. Só a partir dos governos Lula e Dilma que a gente começou a ver algumas ações como as cotas, a criação da CEPIR, né, o Ministério de Igualdade Racial, exato, o Estatuto de Igualdade Racial, as cotas tanto para as universidades federais quanto para o serviço público, que foi sancionado no governo Dilma, o Programa Juventude Viva, que é um projeto do governo federal focado para o combate ao genocídio da população negra, que foi formulado pelo Movimento Juventude Negra através do Encontro Nacional de Juventude Negra. São coisas que são de décadas atrás, né? De 10 anos, 12 anos atrás. E a gente está falando de um país que tem mais de 500 anos. Então, os dados do mapa da violência, eles refletem o que o movimento negro já denuncia há muitos anos, que é esse processo de genocídio da população negra, que acontece e tende a se perpetuar. E por isso que a década internacional do movimento do afrodescendente da ONU é muito importante para o Brasil. Porque essa temática do genocídio, que abarca não só a violência policial, mas essa questão de falta de acesso à política pública, essa falta de inserção do negro na sociedade brasileira, essa falta de representatividade do negro, da mulher negra, do jovem negra nos espaços, ela é importante aqui para a gente resgatar a nossa história, como o Gilson falou, e pautar esses nossos principais ações e temas que a gente acha que consegue avançar nesses próximos 10 anos, né? E como a ONU, como uma organização mundial, ela acaba dando mais força para a luta do movimento negro ao nos ajudar a denunciar, né? Esse processo de genocídio ele surgiu a partir de uma declaração da ONU, né? Então, o termo genocídio, né, inclusive, foi feito a partir de uma declaração da ONU. Então, você estava dizendo, o governo Lula, ele criou vários espaços, né? Do Ministério da Mulher, da questão do negro, da negra. A partir do momento que foi criado, também foi incentivado outros governos municipais, estaduais a criarem também? Foi feito um trabalho nesse sentido? Sim, porque... Via governo federal? Sim. Eu não sei se via o governo federal, mas eu sei que o governo federal ele acaba sendo como um espelho, né, para as instâncias estaduais e municipais. Então, a partir do momento que você cria um Ministério de Igualdade Racial, um Ministério das Mulheres, uma Secretaria Nacional de Juventude, você acaba mostrando para os estados a importância de se criarem secretarias estaduais, secretarias municipais focadas nessa área, porque a partir do momento que você dá um foco nacional para esse tema, ele só vai ser enraizado de fato se o estado e os municípios passam a trabalhar com essas temáticas também. Então, acredito que sim. A Secretaria Municipal de Mulheres de Igualdade Racial, ela foi criada há pouco tempo pelo governo Haddad, né? Depois do governo federal, por exemplo. E tem alguns outros governos, tanto estaduais quanto municipais, que criaram também as secretarias a partir disso. Mas não são todos. Que são políticas públicas extremamente importantes, que a partir do momento que você cria esses espaços, você muda a política pública do município que você vive. Eu vivo lá em Santo André e lá nós tivemos a oportunidade também, né, de criar Secretaria de Mulheres, né? Não é nem coordenação, é secretaria mesmo, né? Então você vê que a realidade ela passa a ser outra, né, com a própria cidade, né? Mas vamos passar aqui para o Gilson também. Gilson, que a gente também se conhece já há muito tempo, né, Gilson? Ô, Gilson, me responde uma coisa. O CONEM, aliás, a CONEM tem batido muito na tecla da democratização dos meios de comunicação como forma de combate às diferenças no Brasil. Como se pretende usar uma possível democratização desses meios de comunicação? Nós do Movimento Negro sempre trabalhamos isso, né? Desde a década do século passado, com vários jornais, o Medelic, o Getulino, né? A própria Frente Negra Brasileira também tinha jornal, Clarim da Alvorada, porque a gente acha que isso é importante, a comunicação, né? Agora, o que a gente discute mais a nível geral é a nossa participação no meio de comunicação, porque para as grandes mídias, nós somos invisíveis, a maioria da população, nós somos invisíveis. Não estamos na mídia, não nos representam, não contam a nossa história, e quando contam
em forma de chacota, né? Sempre para desvalorizar a presença do negro. Então, eu acho que é importante nós entrarmos nessa discussão. Já viemos discutindo isso há muito tempo, desde a época das rádios comunitárias, implantação das rádios comunitárias, os grandes jornais, os jornais de bairro, a valorização dos jornais de bairro para poder trazer esse debate para que as pessoas consigam entender o que é a comunicação, né? Os nossos atores, os nossos valores, aqueles que estão na ponta, porque os artistas negros que estão na televisão não estão lá porque foram bonzinhos, não, porque uma discussão do movimento negro é posição. Grande Otelo, né? Isso, a Jadita é a grande figura do Grande Otelo, né? O Grande Otelo é o nosso Pelé da comunicação, né? E aí pouco se fala dele, né? Aliás, nós fizemos um programa aqui, né? Fizemos um programa aqui em homenagem ao Grande Otelo. A valorização do Grande Otelo, por causa disso. Então, ele é uma pessoa, um personalidade que é o seguinte, né? Ele fez a capacidade que ele tinha de contribuir com a questão dos meios de comunicação, foi excelente, né? É um camarada que você leva 2, 3 dias falando da história dele. Então, é um pouco isso aí nesse momento aí. Não, pode continuar. Pode continuar. Então, eu quero dizer isso, a comunicação para nós é importante, é fundamental. Nós precisamos ter instrumentos de comunicação que as pessoas reconheçam o valor do negro na comunicação. A nossa contribuição, qual foi a nossa etapa, qual foi a nossa participação. E queremos ver a nossa imagem lá, né? Queremos ver o nosso povo lá trabalhando também. Temos competência, capacidade, né? Desde o Teatro Experimental do Negro, que foi, né, a época do Abdias do Nascimento, que formou o Teatro Experimental do Negro. Então, nós temos nosso trabalho nessa área aí. Precisamos valorizar nosso povo, entender que a imprensa brasileira precisa entender a figura do negro e projetá-la na proporção da população, né? Precisamos ter os nossos valores. Não só ficarmos atrás das câmeras focalizando. Temos que estar também aqui nesse espaço que nós estamos aqui hoje, né? Fazendo debate, discutindo nossas coisas, né? E eu acho que isso é muito importante. Por isso que nós estamos dando muito valor à reforma da questão dos meios de comunicação, porque precisa ser revisto, realmente, essa questão. Precisa ser revista, porque nós precisamos estar presente, a nossa história precisa estar presente, nós precisamos estar presente também nas comunicações. É muito importante para nós, nosso povo aí. Você também entende desse jeito, Flavinho, dessa questão dos meios de comunicação? A comunicação para nós é central. Para quem tem filho, para quem tem neto, como eu, a gente percebe a carga, a importância que a comunicação tem para as nossas crianças, principalmente. A lavagem cerebral começa logo de manhã. Você tem vários programas de televisões que são, na maioria deles, coordenados por mulheres. Você não tem mulheres negras. As que estão aparecendo agora são as mulheres do tempo. Elas ficam falando do tempo, mas as que falam da vida das pessoas, que falam da participação das pessoas na política, na sociedade, são muito poucas. Aí você vai para os programas do final de tarde, por exemplo. A nossa presença não é, como o Gilson acaba de dizer, não é para nos valorizar. A presença nossa é totalmente depreciativa, ou seja, tem um crime, a primeira pessoa que é citada é um negro da cidade tal, de cor negra. Esses são alguns exemplos. Agora, o mais grave, deputado, é a invisibilidade nossa nos meios de comunicação. Tá? Nós não temos presença, somos 53% da população brasileira e não somos contemplados da mesma forma nesses órgãos de comunicação, sejam nos jornais, nas TVs, nos rádios. Então, para nós, a democratização da comunicação no Brasil é uma questão central, por isso a importância desse programa que a gente está participando hoje aqui na TV Alesp. O Tamires, você que ainda é muito jovem, como é que a juventude vê essa questão dos meios de comunicação também em relação a essa questão dos negros e negras? A construção da nossa personalidade, da nossa autoestima, ela perpassa muito pelos meios de comunicação, né? Eu acredito. E para a juventude negra, quando você não se vê nos espaços de televisão, você não se vê nas novelas, não se vê nos jornais, é muito difícil, porque o padrão de beleza que é apresentado para as mulheres negras é da branca, loira, magra, cabelo alisado ou enrolado, mas de uma forma mais estética, etc. Agora,
a mulher negra, o cabelo crespo, o cabelo afro, é muitas vezes criminalizado. E aí, quando a gente não se vê nos espaços de TV e você não vê a nossa beleza sendo ressaltada, a nossa cultura sendo ressaltada, muitas vezes a nossa própria autoestima e a nossa personalidade, ela é prejudicada. É uma violência, inclusive, para a população negra não se ver representada nos meios de comunicação, sendo a maioria da sociedade brasileira. Por isso que eu também concordo que a democratização dos meios de comunicação para trazer mais representação, e não só a representação assim, de ter pessoas negras, mas a representação de mostrar a nossa cultura, as nossas músicas, a nossa religião nesses espaços, que não existe hoje em dia. Muito difícil. Como o Flavinho mesmo comentou, a gente se vê no jornal agora através da Moça do Tempo. Mas nas novelas, no ano passado, se eu não me engano, que foi até a primeira protagonista negra que não era uma empregada doméstica ou alguém da favela. E aí não que seja ruim ressaltar que a população negra, ela inclusive está na favela, está na periferia dos espaços. Eu acho que esse espaço tem que ser mostrado, mas a população negra, ela não tem que se focar só em um espaço, a gente tem que estar em todos os lugares, né? E tem que estar representada de todas as formas possíveis. Ah, legal. Flavinho, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa relação afrodescendentes com o Brasil, com a África, ela é muito forte, né? Eu me lembro que no próprio governo Lula, né, foi feita um intercâmbio muito forte nessa questão, né? E agora, como é que está essa relação, né, entre Brasil e África nessa questão? A presença negra no Brasil é muito forte. Ela é decorrente da nossa vinda do continente africano para cá. É importante destacar que nós não viemos porque a gente quis vir, não. A gente veio para cá na condição de escravizados. Mas a marca, a presença nossa no continente africano, do continente africano aqui no Brasil, é muito grande. Um dos destaques da década afrodescendente é exatamente isso, a gente valorizar os laços que nós temos também, enquanto brasileiros, com o continente africano. Às vezes nós nos esquecemos disso. Só para o senhor ter uma ideia, deputado, há pouco tempo nós tivemos a garantia de que as nossas crianças possam receber o nome de crianças africanas. Tá? É pouquíssimo tempo. Os cartórios no Brasil, não só em São Paulo, mas em várias partes do país, no Brasil todo, a gente pode dizer assim, eles recusavam a que as nossas crianças pudessem ter o nome de mulheres e homens africanos. Tá? Esse é um dado recente, não é coisa tão antiga não, para você ver... Isso nem eu sabia. É um dado objetivo. Você ia registrar um filho seu, chama um nome de uma criança, um nome... Abayomi. Uma criança Abayomi, você chega no cartório e você fala, eu quero dar o nome do meu filho de Abayomi. O cara que está lá, a pessoa que vai te atender, até pela desinformação que ela tem sobre a importância do continente africano e dos africanos, dos brasileiros, ela diz, esse nome não pode. Tá? Então, foi toda uma luta do movimento negro para que essas crianças brasileiras pudessem assumir a sua identidade africana. Esse é um exemplo, parece pequeno, mas como a Tamires estava falando, para a autoestima das nossas crianças e para a autoestima da população negra, é muito relevante. Outro dado, deputado, a gente fala muito do continente africano, mas é importante destacar que aqui na América Latina, nós somos 150 de população de negros e negras na América Latina. 150 milhões de pessoas que habitam aqui nessa parte do... Só na América Latina? Só na América Latina. E somos 40 milhões de indígenas. É claro que nessa porcentagem de 150 milhões, o peso do continente, do peso no Brasil nessa demografia é muito grande. Claro, nós somos uma população de 53%. Mas pouco de nós sabemos da nossa presença forte na América Latina. Tá? Isso se complica mais porque nós somos o único país que fala português aqui na América Latina. Os outros países falam espanhol. Então, nós não somos... o que é feito conosco, nós não nos reconhecemos enquanto um país de forte presença continental do continente africano e nem também de uma forte presença nossa na América Latina como um todo. Acho que a década afrodescendente também tem esse papel de fazer com que a gente compreenda que nós não somos só brasileiros, nós somos afro-brasileiros, nós somos afrodescendentes. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você é representante da Frente Brasil Popular, está aqui como representante na Frente Brasil Popular.
A Frente Brasil Popular hoje, ela desempenha algum papel específico nessa questão afrodescendentes? A presença nossa enquanto movimento negro na Secretaria Operativa da Frente Brasil Popular visa exatamente reforçar a presença da população negra nas nossas conquistas e também nas políticas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país e na força de trabalho do nosso país. O que a gente coloca sempre nos debates que a gente realiza na Frente Brasil Popular, nos documentos que a gente produz, nos atos que a gente realiza, que é impossível pensar um projeto de desenvolvimento para a população brasileira sem considerar a presença forte da população negra nesse país, tanto no mercado de trabalho, como em outros setores que são muito significativos para a vida política e para a sociedade brasileira como um todo. Tá. Ô, Tamires, também na mesma linha, né? Você hoje trabalha no Instituto Lula, está desenvolvendo um projeto fundamental nessa questão afrodescendente, mas também você é vice-presidente da UNE, não está aqui representando a UNE, evidentemente, mas de uns anos para cá, a UNE passou a ter um papel fundamental, né? A juventude, ela sempre teve um papel de destaque, um papel protagonista na história do Brasil. E hoje você, como uma jovem negra, vice-presidente da UNE, você também tenta, dentro da UNE, trabalhar essas questões? Como é que a UNE trabalha isso também? Com certeza. Eu acho que o ensino superior, ele mudou nos últimos anos também, né? Por conta do ProUni, o FIES, as cotas, a inserção da juventude negra nas universidades, ela também faz com que o movimento estudantil como um todo se transforme, né? Com que as pautas da juventude negra para dentro da universidade também faça parte do movimento estudantil como um todo, né? Hoje a gestão da UNE, ela é majoritária, eu não vou dizer majoritariamente, não sei se é a maioria da direção, esse dado eu não tenho, mas grande parte dos nossos diretores são negros, grande parte dos diretores da executiva da UNE, inclusive, são negros. Todas as vice-presidentes da UNE hoje são negras, são 4 mulheres, são 4 vice-presidentes e as 4 são mulheres negras. E isso é um reflexo da transformação que o ensino superior sofreu nos últimos anos por conta dessas políticas públicas de inserção dessa população, né? O ProUni, o FIES, as cotas. E isso faz com que o combate ao racismo nas universidades também cresçam bastante, né? De uns anos para cá, pipocou o número de coletivos de estudantes negros nas universidades, né? Eu estudei Direito no Mackenzie, me formei agora esse semestre, mas no Mackenzie a gente criou o Afromac, que era o coletivo de estudantes negros nas universidades. E esses coletivos, eles são absolutamente importantes, porque por mais que as cotas, o ProUni, tenha inserido parte da população negra no ensino superior, a nossa presença ainda é muito pequena. Eu estudava numa sala com 70 alunos e 3 alunos eram negros. Eu me formei agora na colação de grau. Na minha colação de grau foram 2 salas, então tinham 100 alunos mais ou menos naquele espaço e tinham 3 alunos negros se formando. E nós somos a maior parte da população e já tem cota, e já tem ProUni, e isso só escancarou para mim a necessidade que a gente tem, né, de lutar cada vez mais pela inserção da nossa população lá. E os coletivos negros universitários, eles fazem com que o estudante negro ele olhe para o lado e fale, nossa, eu não estou sozinho aqui. Porque às vezes a gente entra na universidade, a gente olha a nossa sala, não tem negro. Aí vê o corpo docente, né, os professores, não tem negro. Eu tive 2 professores negros durante 5 anos. E só uma professora que me deu aula, na realidade. O outro acabou não me dando aula. Também não tem negro. Aí, onde a gente vê a população negra na universidade? Vê nas faxineiras, no segurança e nos empregados em geral, né? E isso faz com que o jovem negro, ao entrar na universidade, ele se questione, inclusive, né? Qual que é o meu papel aqui na universidade? Será que é estar estudando mesmo? E aí, isso é reforçado ao olhar torto que sempre tem, a piadinha que sempre tem. Isso faz com que, inclusive, parte dos negros que entram na universidade através dessas políticas de acesso saiam. Tem uma evasão muito grande de negros nas universidades no ensino superior. E tem, inclusive, índice de jovens negros que entram na universidade e se suicidam por não aguentar a pressão. A Unifesp, a Federal de São Paulo, nos últimos 3 anos, se eu não me engano, teve 4 casos de suicídios de negros cotistas que não aguentaram a pressão da universidade. Há uns 3 anos atrás.
nesses últimos 3 anos. Não sei dizer exatamente o ano e quando foi. Mas isso é extremamente grave, porque mostra que não é só a política pública de acesso que vai fazer com que o racismo acabe no Brasil, que é uma questão muito mais profunda, que a gente tem que é essa questão do racismo estrutural, né, que se reproduz em todas as nossas relações, né? Então, o movimento estudantil hoje, ele se transformou, porque o ensino superior também se transformou, né? Ele está mais negro, mas a gente precisa lutar para acabar com o racismo estrutural na nossa sociedade, né? Que mata o jovem negro até que conseguiu entrar na universidade. E não pela mão da polícia militar, mas por ele mesmo, por sofrer a violência do espaço, que não foi feito para ele até, de certa forma, né? O ensino superior no Brasil não foi feito para a população negra. Não está pronto, inclusive, de certa forma, para receber a população negra lá. E a gente precisa mudar isso. Se não tivesse as cotas, ia ser bem menor. Ia ser bem menor, inclusive, exato. Maravilha. Jussô, você participa de vários movimentos já há muitos anos, né? Combate ao racismo, Fala Negão, movimento do samba aqui em São Paulo, agora na CONEM. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e já aproveitasse para fazer a sua despedida aqui e agradecer a tua presença. A nossa contribuição enquanto militante é um pouco disso. A gente tenta construir esses vários espaços dentro da comunidade, discutir com o nosso povo e também alertar, né, a sociedade, porque a sociedade é desigual, é cruel e as pessoas não nos veem, né? E aí é o seguinte, hoje, por exemplo, você não manda mais na rua de São Paulo sem tropeçar alguém que está dormindo na rua, né? Que está necessitando de alguma coisa. Então isso é crueldade, né? É uma crueldade que em um determinado momento aquele povo que está na rua pode se rebelar. E aí não tem nada a perder. Quem está na rua não tem nada a perder. E aí depois vão começar a discutir isso, a violência. E a gente vê que a estupidez da sociedade gera isso. Então, a nossa contribuição é discutir com a sociedade a questão de a nossa posição enquanto negro, enquanto militante do movimento negro. A gente combate a questão do analfabetismo, combate a fome, a miséria, né? Queremos os empregos dignos, porque o nosso povo também está jogado na economia informal, né? E sempre a gente vai falar com alguém, diz assim, queremos um espaço para o trabalho, mas aqui o ambulante não pode trabalhar. Eu sempre pergunto, por que não pode trabalhar? Ninguém responde. Que a pessoa está querendo trabalhar para reivindicar o seu pão, para trazer o seu pão. Então, a sociedade precisa entender isso. A igualdade, nós pegamos a igualdade, né? E achamos que é muito importante as pessoas entenderem isso, reivindicar os seus espaços, começar a entender, e assim, nós temos direitos. Nós construímos esse Brasil. Tudo tem a nossa mão. Nós negros construímos esse Brasil. Qualquer espaço que tiver aqui tem a nossa mão. E nós construímos. Então nós temos que ter também a nossa dignidade garantida. E o Estado tem que garantir isso. Por exemplo, essa discussão de implementação de políticas públicas é o dever do Estado. O Estado tem que implementar políticas públicas que nos atendam a nossa população. São resultados de discussões nossas, de conferências, de estadual, municipal, nacional, de nossas organizações do movimento negro, das várias organizações. Então nós estamos trabalhando muito isso. Temos valorizado muito a nossa juventude, o pessoal do hip hop, que está na rua também, está na ponta também, porque é um movimento militante que tem consciência, então está sendo mais combatido, porque estão na rua, estão falando, estão dizendo os seus direitos, né? E volta e meia assim, eu falo para eles, uma coisa eles falarem meio-dia, outra coisa eles falarem meia-noite, né? Meia-noite são espancados pela polícia porque fala a verdade. O movimento hip hop fala a verdade, né? São espancados pela polícia e tal. Então, essas coisas precisam, o Brasil precisa mudar, precisa transformar-se, antes que haja uma rebelião dos excluídos. E aí eu não sei quem segurará isso. Então, é bom que a sociedade pense nisso, porque isso o Milton Santos já dizia, a comunidade negra vai se rebelar, espero que se rebele. E aí a rebelião dos excluídos pode trazer problema. Eu sempre fiz uma perfaz há muito tempo, de 95, que foi os 300 anos de Zumbi. A minha pergunta era aquela, criança de rua faz lição de casa? Então, não sei se as pessoas entenderam essa pergunta, uma pergunta muito séria, precisa começar a ser respondida, né? Enquanto é tempo. Então, eu acho que é isso. Eu queria terminar aqui, me despedindo aqui, agradecendo primeiro o seu mandato, a sua contribuição, que você tem conosco aqui, a nossa responsabilidade não é de hoje, né? Antes do mandato, você já tinha essa colaboração conosco aqui, a gente acha muito importante em nosso povo, em nossa luta, e eu queria
terminar aqui com uma frase do Racionais que eu acho muito importante e fundamental também. Ele diz assim: enquanto Zé Povinho apedrejava a cruz, né, um canalha fardado cuspia em Jesus. E tem vários canalhas cuspindo hoje. Isso aí, Gilson. Flavinho, você também tem um tempinho aí para você... quero agradecer em primeiro lugar a tua presença aqui, representando a Frente Brasil Popular. Você também que é um grande amigo, companheiro já de muitos anos, né, nessa luta, né, do movimento negro, do movimento das negras aqui no Brasil, né, foi dirigente durante muito tempo. Queria também que você fizesse sua saudação final aqui. Eu também queria agradecer essa oportunidade. Queria aproveitar para destacar um pouco a importância que São Paulo tem na luta de combate ao racismo do Brasil. Aqui na década de 1930, na década de 30, começou a ser organizada a Frente Negra Brasileira. O pessoal mais antigo, para os nossos pais, nossos avós, essa frente teve um significado muito grande. Foi uma das primeiras formas de organização do negro pós-abolição. Tá? Ela começou aqui em São Paulo, se espalhou por vários estados brasileiros. A sede da Frente Negra, deputado, era ali onde hoje é a Casa de Portugal. Tá, para ter um exemplo. Avenida Liberdade. Avenida Liberdade, um exemplo muito concreto. Depois, na fase mais recente, contemporânea, aqui em São Paulo, no ano de 1978, em julho de 1978, em plena ditadura militar, cerca de 2.000 jovens saíram às ruas. Foi um ato que foi realizado em frente do Teatro Municipal aqui em São Paulo, e ali foi criado o Movimento Negro Unificado, que existe até hoje. Aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos grupos, e temos ainda, além das escolas de samba, Gilson, que o Gilson conhece muito bem, organizações importantes que aqui surgiram, como o SECAM, e a CACUPRO, que foram organizados no bairro do Ipiranga. Nós temos o Congada em São Carlos, o Gana em Araraquara, os grupos de Piracicaba e vários grupos espalhados aí pelo interior de São Paulo como um todo. Tá? São várias as cidades que têm Clube José do Patrocínio, Clube 13 de Maio, como que já vem lá de trás, e gente jovem que está se organizando e que participa do movimento negro. Uma saudação para todo esse povo que faz a luta de combate ao racismo no estado de São Paulo. Obrigado, Flavinho. Tamires, você a mesma coisa. Obrigado pela presença aqui, representante do Instituto Lula. Prazer receber você aqui. Estamos à disposição. Você tem 30 segundos aí para fazer a sua super rápido. despedida. Só também agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, né, junto com duas grandes referências para mim do movimento negro. E só falar uma questão que eu acho muito importante, que a juventude negra, as mulheres negras, se apropriem cada vez mais desse debate, né, e que é muito importante que a Assembleia Legislativa de São Paulo se aproprie da pauta de combate ao racismo, né, porque a Polícia Militar de São Paulo, que é a mais genocida do país, né, ela está aqui nesse espaço. Eu acho que é tarefa dos deputados estaduais daqui combater a violência policial contra a população negra, principalmente como um todo. É isso, obrigado pelo espaço. Tá legal, eu que agradeço, Gilson, Flavinho, Tamires. Acho que esse ano é um ano fundamental, né, para a gente fazer esse debate, né, que estamos na década aí, que vai até 2015, fazer esse debate afrodescendentes, que nós temos muito espaço para fazer isso. Então, quero agradecer a todos vocês e até o próximo programa. Valeu, Lecido.